Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. Assim está escrito: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Paulo, um homem movido pela gratidão. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Filipos, a igreja estabeleceu-se nesta cidade por ocasião da viagem missionária que Paulo e Silas fizeram depois que o Senhor Deus deu a ele o direcionamento através de uma visão para que ele atravessasse a Macedônia. Ele intentava ir para a Ásia, o Espírito de Deus não permitiu. Ele tentou ir para a Bitínia, o Espírito de Deus não permitiu. Mas à noite Deus deu a ele uma visão. E na visão ele viu um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que esta era a vontade de Deus, então atravessou. Ao invés de ir para a Ásia, ele foi para a Europa. E a primeira cidade que ele entrou ali foi a cidade de Filipos. E nesta cidade, ele entrou ali e começou a pregar ali o Evangelho e ganhar as pessoas para Cristo. E foi ali também, em Filipos, que ele atravessou por um grande sofrimento por conta de uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, e ele então expulsou aquele espírito, ela ficou liberta, e aqueles que se aproveitavam daquela jovem financeiramente, pelas adivinhações, ficaram sem os recursos, então criaram um motim, levaram eles então à prisão. Mas lá na prisão, o Senhor esteve com eles, e eles saíram vitoriosos, porque naquela noite da prisão, Deus mandou um terremoto, as cadeias foram abertas, mas ninguém escapou. Os presos ficaram todos ali porque Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus. E na manhã, quando o carcereiro vem, ele encontra aquela situação, ele entra quase que em desespero. Paulo então diz a ele para não ser entregue a esta situação, porque todos ali estavam, ninguém tinha fugido. E ele então se converte, ele e toda a sua casa, e eles são batizados. E continua o trabalho ali, depois Paulo passa e vai para outras cidades. Mas aquela cidade, a igreja na cidade de Filipos, marcou profundamente o coração de Paulo, porque desde o primeiro dia em que ele chegou ali naquela cidade, um grupo já se reuniu a ele, juntou-se a ele, e ali foram dando os primeiros passos
do estabelecimento daquela igreja, e ela foi se fortalecendo, e todas as ações de Paulo naquela igreja contribuíram para o fortalecimento daqueles irmãos. E em várias passagens nesta epístola de Filipenses, ele fala sobre o evangelho. Primeiro aqui, ele fala sobre os irmãos de Filipos. Ele estava sendo agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Qualquer momento em que Paulo se lembrasse dos irmãos e da igreja de Filipos, lá em Filipos, ele sentia no coração uma gratidão. Ou seja, diante de Deus, o reconhecimento daqueles que ali estiveram com ele nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos da proclamação do evangelho. Aqueles irmãos estavam ali e eles então conseguiram marcar o coração do apóstolo Paulo. E ele sentiu-se agradecido e ele demonstrava esta gratidão através da oração. Ao lembrar daqueles irmãos, ele devotava-se ao período de oração e fazia menção desses irmãos. Ele dizia: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, para Paulo, era um prazer orar a favor daqueles irmãos da cidade de Filipos. Então, isso é muito importante. Ele passou por ali. Nem aqueles irmãos esqueceram Paulo, nem Paulo esqueceu aqueles irmãos. Mas o momento em que eles viveram ali juntos, trabalharam juntos, fortaleceu a comunhão, a amizade, a ligação entre eles espiritual, que mesmo estando distante, eles tinham comunhão entre si. E Paulo, quando escreve esta carta, ele vai relatando isto. É muito importante quando nós trabalhamos na obra de Deus, em determinado lugar, e ali nós choramos, ali nos alegramos, ali conquistamos almas para Cristo, ali oramos por enfermos, ali sepultamos os irmãos que dormem no Senhor, apresentamos crianças que Deus acrescenta às famílias, enfim, o trabalho necessário da obra de Deus. E estes irmãos marcam o nosso coração, e nós marcamos também o coração deles. Há uma reciprocidade, porque estamos ali como instrumento de Deus para anunciar a palavra. Era o que Paulo fez, ele foi enviado por Deus ali. Então ele estava cumprindo o seu ministério, e neste cumprimento, Deus colocou pessoas ao lado de Paulo para ajudá-lo no desempenho daquela obra. E estas pessoas não ignoraram e não recusaram esta oportunidade de se juntarem a Paulo e Silas e então prosseguir com esta proclamação do evangelho. Então ele diz: ele fazia sempre com alegria. Alegria. Era só lembrar dos irmãos de Filipos, a alegria vinha, o regozijo, o contentamento ao coração de Paulo. Então ele diz: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia. Com relação ao evangelho, Paulo cita aqui várias vezes a palavra evangelho. Aqui no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: pela vossa cooperação no evangelho. Capítulo 1, versículo 7, ele diz: pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Então, cooperação no evangelho, defesa no evangelho, confirmação do evangelho. E no versículo 12 ele fala: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. No versículo 27 ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. E no versículo 27 ainda,
ele fala sobre a fé do Evangelho. No capítulo 2, versículo 22, ele fala sobre aqueles que serviram no Evangelho. No capítulo 4 e o versículo de número 3, ele diz assim, que trabalharam comigo no Evangelho. E no capítulo 4, versículo 15, ele diz, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partir para a Macedônia. Então, tudo relacionado ao Evangelho. Este era o foco do apóstolo, era a sua missão principal, anunciar o Evangelho a tantos quantos ele encontrasse. E ali na cidade de Filipos não foi diferente. E ele, ao anunciar o Evangelho e as pessoas virem a Cristo arrependidas, iam entrando nas fileiras da fé, iam também colocando-se à disposição para cooperar, para ajudar, para servir, para trabalhar, para viver dignamente e proclamar também a fé do Evangelho. Então este era um ponto marcante na vida do apóstolo, colocar sempre em evidência o Evangelho. E ele, em outra ocasião, para uma outra cidade, ele disse que o Evangelho que ele pregava não era o Evangelho que ele havia recebido de homens, mas era o Evangelho que ele havia recebido de Deus. E por ser o Evangelho de Deus, ele era um Evangelho consistente, fiel, verdadeiro, e era um Evangelho que trazia resultados, porque converte, liberta, transforma, encoraja, anima, desperta. E numa outra carta ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo tinha prazer em proclamar este Evangelho, o Evangelho onde ele apresentava o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, as suas obras, a sua morte, ressurreição e ascensão, e a promessa da volta gloriosa do Senhor Jesus. Tudo isto é o conteúdo do Evangelho. Então, Paulo não perdia tempo com outras coisas, com outras conversas. O negócio dele era centrado no Evangelho. E como esta igreja foi uma daquelas que, nos momentos mais difíceis, em que Paulo atravessou no serviço do Evangelho, no desempenhar da missão que Deus lhe havia confiado, estes irmãos se juntaram a ele, mesmo quando ele foi levado à prisão. Estes irmãos não o ignoraram, não disseram, olha, foi preso, quem sabe Paulo fez alguma coisa errada. Não, ele na prisão, os irmãos arriscavam-se e iam visitá-lo. Não abandonaram, não o deixaram sozinho, sempre estavam junto a ele. Quando ele partiu para uma outra cidade, estes irmãos de Filipos comunicaram-se com ele e enviaram uma ajuda para ele, porque estava necessitado naquele momento, e ele agradeceu de coração. Ele disse, nenhuma das igrejas fez isto o que vocês fizeram. Vocês mandaram o necessário para deleitar a nossa alma, para trazer refrigério ao nosso coração. Por isso que eu disse, Paulo, um homem movido pela gratidão. E ele diz aqui o seguinte, tendo por certo isto mesmo, reafirmando aqueles irmãos, a obra do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto significa que o Senhor Jesus, quando nos rendemos a Ele, através da proclamação do seu Evangelho, convencidos pelo Espírito Santo, Ele começa uma boa obra na nossa vida. E esta boa obra, o Senhor vai trabalhando na nossa vida
e cada dia acrescentando, aperfeiçoando, aprofundando o seu trabalho na nossa vida até ao dia de Jesus Cristo. Então significa que enquanto estivermos aqui na terra, ainda não estamos completos, porque o trabalho do Senhor Jesus em favor da nossa vida vai até o fim, ou seja, até o dia de Jesus Cristo. Ele a aperfeiçoará. Então Deus é aquele que começa uma boa obra e ele não a abandona no meio do caminho. Deus começa uma boa obra e ele vai dando os passos necessários e leva esta boa obra até a sua conclusão, até o seu término. E aqui está estabelecido quando é que se dará o término do aperfeiçoamento desta boa obra que o Senhor começou na vida daqueles filipenses e na vida de cada um que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Então diz que ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isto quer dizer-nos que até o dia em que Jesus Cristo se manifestar para vir buscar o seu povo, será chamado o dia de Jesus Cristo. É o dia que ele vem para os seus. Ele vem para arrebatar, ressuscitar os que morreram em Cristo, transformar os vivos e arrebatá-los para a sua presença. Este será, então, o dia de Jesus Cristo, o dia quando o aperfeiçoamento estará concretizado. Então, o Senhor levar-nos-á à sua presença para vivermos com ele na sua glória eterna. E Paulo traz a estes irmãos esta orientação dizendo que aquela obra começou, mas ela vai seguir, ela vai continuar, ela vai sendo aperfeiçoada a cada momento, a cada etapa, a cada fase, a cada tempo, até ao dia de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração. Ou seja, aqueles irmãos de Filipos, eles conseguiram um lugar no coração do apóstolo, do servo de Deus, do obreiro do Senhor, daquele homem que foi incansável na proclamação do Evangelho. Aqueles irmãos estiveram juntos com amor, com cuidado, com compaixão, com disponibilidade, com presteza, e isto tudo fez com que o trabalho do apóstolo naquela cidade pudesse ter êxito, porque de outra maneira, se ele não tivesse a cooperação e a ajuda desses irmãos, o trabalho dele talvez teria dificuldade, porque ele encontrou perseguições, prisões e tantas dificuldades. Mas encontrou um grupo de irmãos que se uniram a ele e o ajudaram em oração, e o ajudaram trabalhando juntamente com ele, e por isso foi possível estabelecer aquela obra ali. Então ele diz: vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participante da minha graça. Ou seja, a graça que se manifestou através da minha vida, todos vocês participaram dela. É assim, quando a graça de Deus vem sobre uma pessoa, e esta pessoa deixa-se usar pelo Senhor, através daquela vida, a graça de Deus alcança outros e eles são também beneficiados com a obra do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: não somente vocês foram participantes nas minhas prisões, nos momentos em que eu estava preso, vocês estiveram lá, vocês não me abandonaram, não deixaram só, não difamaram, não, vocês cuidaram com zelo, com seriedade, com paciência, nos momentos das minhas prisões, como também na minha defesa e confirmação do Evangelho. Quando eu pude proclamar o Evangelho e defender-me
através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, estes irmãos participaram destas experiências com o apóstolo, de sofrimento, de prisão, de angústia, de aflição, mas também de alegria, de contentamento, de recompensa de Deus. E isto tudo Paulo estava apresentando a Deus em oração, pelo que representava para ele aqueles irmãos. Quantos irmãos estão no seu coração que representam a sua gratidão a Deus pela vida deles? Você se lembra deles com alegria ou você se lembra deles com tristeza? Paulo disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Era lembrar de alguém de Filipos, alegria e gratidão se estampava no coração do apóstolo. Isto ficou marcado na vida dele. E no versículo 8 ele diz: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição por Jesus Cristo. Ele estava longe, estava em outro lugar, seguindo o seu trabalho. Filipos ficou lá, os irmãos ficaram lá, a obra de Deus continuou lá, mas a sua marcha pelo Evangelho. Mas ele diz que sentia saudades daqueles irmãos. Era como olhar para a direção de Filipos e dizer: lá Deus esteve comigo. Deus me proporcionou bênçãos naquela cidade. Muita luta, muito sofrimento, muita perseguição, mas a porta da graça se abriu. A manifestação de Deus operou de maneira maravilhosa naquela cidade. E vidas foram aproximadas do Senhor. E ele diz: eu tenho saudade daqueles irmãos da cidade de Filipos. E ele dizia: em entranhável afeição por Jesus Cristo. Era uma coisa singela, verdadeira, não era algo interesseiro que Paulo tinha pelos irmãos de Filipos, não. Era algo do coração dele, movido pela gratidão. E no versículo 9, ele continua a sua oração, ele diz: e peço isto. Ele fazia um pedido a Deus a favor daqueles irmãos, dizendo: que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ele estava pedindo que o amor daqueles irmãos continuasse abundando sempre mais, abundando, ele diz aqui, em ciência e em todo conhecimento. Era um amor firme, verdadeiro, puro, amor que eles receberam de Deus no coração deles e com os quais eles estavam amando aos outros. E ele pedia isto na oração. E o resultado é para que, versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Jesus Cristo. Que entre vocês não haja recaídas, não haja escândalo, não haja alguém desviar-se do Evangelho de Jesus Cristo e voltar à prática antiga, porque isso traria escândalo à obra de Deus na cidade. Mas ele dizia que era para que eles aprovassem as coisas excelentes e fossem sinceros, como sempre foram. E ele diz aqui, e sem escândalo algum, até o dia de Jesus Cristo. Que oração bonita, que petição profunda, que desejo que partiu lá do íntimo do coração do apóstolo para com aqueles irmãos. E ele dizia, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória
e louvor de Deus. Que oração rica de conteúdo, que súplica com discernimento. Paulo aqui nos ensina também como orar. Às vezes a gente, num momento de oração, e diz, abençoa Paulo, abençoa João, abençoa Pedro, abençoa Maria, abençoa este, abençoa aquele outro. Mas Paulo aqui, ele vai mais profundo. Ele diz o desejo do coração. A oração dele diz, eu peço a Deus que o amor de vocês abunde mais e mais. E que este amor, ele abunde em ciência, em conhecimento, e que vocês tenham de Deus o discernimento para aprovar as coisas que são excelentes. E que sejam sinceros. Este era o teor da oração do apóstolo. E que vocês vivam sem nenhum escândalo, mas que vocês sejam cheios de fruto de justiça. Oh, que oração! Uma oração como esta, com tanta riqueza espiritual. Deus atende esta oração. Deus ouve este clamor. E as orações de Paulo eram assim, não eram orações genéricas. Como que diz? Faz uma oração de baciada. Abençoa todos aqui. Não. Ele pedia por aqueles irmãos. E o desejo do seu coração, ele dizia detalhe por detalhe. Isto era o amor que ele tinha. Era a gratidão, que ele tomava tempo para orar. E na oração, ele sempre estava agradecendo. A gratidão é o que sustenta a pessoa. A gratidão é que mantém a porta da graça aberta sobre a vida da pessoa. Porque os ingratos, as portas se fecham. Mas quem vive pela gratidão, quem reconhece os benefícios que lhe são feitos por Deus, utilizando de pessoas, esta pessoa grata, ele tem uma porta aberta. Ele tem recursos de Deus à sua disposição. E ele sente-se agradecido por aqueles que lhe favoreceram, que lhe ajudaram, que estiveram junto, que sentiram as suas dores, que choraram com ele, mas que também se alegraram com ele no momento da vitória, da alegria, da bênção, da celebração. Então ele aqui faz esta oração e abre diante de Deus o coração. Ficou registrado, está aqui. Ou se nós pudéssemos seguir este modelo de oração, orar com alegria, lembrar dos irmãos do passado que estávamos todos juntos servindo a Deus, e lembrar deles agora com gratidão, e fazer uma oração a Deus, pedir, interceder por eles, e eles por nós. Isto é muito importante. Isto é louvável diante de Deus. Paulo fez isto. Ele fazia sempre com alegria. Alegria diante de Deus. Tanto é que essa epístola é chamada a epístola da alegria. Em várias partes ele fala aqui sobre alegria, contentamento, gratidão, satisfação, reconhecimento. Tudo isto Paulo demonstrou na sua vida. E observe que não era uma vez aqui e outra, depois de muitos anos. Ele dizia, todas as vezes que eu me lembro de vós, eu dou graças, eu tenho alegria, eu tenho contentamento, porque em todas estas oportunidades parece que eu consigo
trazer à memória aqueles momentos difíceis que atravessei. E ali estavam vocês, ao meu lado, orando, suprindo, ajudando, intercedendo, fazendo, cooperando, animando, motivando, alegrando o nosso coração, mesmo nos maiores sofrimentos que tivemos que atravessar. Mas vocês foram valentes, valorosos e corajosos para tomar a decisão de não abandonar um companheiro na batalha, um servo de Deus que estava trabalhando com eles, mas que fazia parte na proclamação do Evangelho, esses percalços que vêm, estes sofrimentos, estas angústias, perseguições, prisões, calúnias, difamações, tudo isto acontece com quem se dispõe a fazer a vontade de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E quando nós vamos anunciar a Jesus, eles se voltam contra nós. Por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que incomoda estas vidas. A uns, o nome de Jesus salva, atrai, liberta. Mas a outros, eles ficam enfurecidos e utilizam-se da perseguição, da prisão, da ameaça, da intimidação, enfim, de tudo aquilo para tentar frear o crescimento da obra de Deus. Mas não importa, qualquer que seja o tipo de sofrimento que tenha que passar, ou a privação, a obra de Deus, jamais ela ficará parada no tempo. Deus cuida da sua obra e Ele dá a ela o momento certo e a velocidade com que ela precisa se desenvolver. É Deus no controle, é Deus no comando. Mas Ele cuida dos seus servos que estão aqui sofrendo e cumprindo no corpo o resto das aflições de Cristo. Porque quem tem parte no sofrimento de Cristo, nas aflições de Cristo, também terá com ele parte nas glórias do reino celestial. Paulo é um destes. Ele foi até o fim. Ele passou por muitas dificuldades. Ele foi judiado por muitos, mas nunca se arrependeu de professar o nome de Jesus, de proclamar o Evangelho, de defender o Evangelho, de fazer valer a obra de Jesus. E ele era coerente, porque o que ele dizia, ele vivia. Ele imitava Cristo. E chegou o momento dele ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então era alguém que tinha vida, tinha testemunho, tinha comportamento, tinha palavra, tinha prática, mas tinha também a vida. Não era só falar, era viver também. E à medida em que Paulo pregava, as pessoas olhavam a vida dele e achavam e encontravam a harmonia do que ele pregava com o que ele vivia, e aquilo então era um argumento para sustentar aquelas vidas e trazê-la aos pés do Senhor Jesus. E quantas vidas ele ganhou? Labutou, combateu, foi firme, foi fiel, foi dedicado, foi dinâmico, até o último instante da sua vida. Mesmo quando, antes da sua morte, estava em prisão, ele estava preso, mas a palavra de Deus estava solta. Porque as pessoas vinham a ele e ele anunciava Jesus Cristo a tantos quantos viessem a ele. Até o seu último suspiro, ele estava falando de Jesus. E aqui, em Filipenses, quando Deus abriu esta porta para a Europa, dali, começando por Filipos, estendeu-se para toda a Europa. E depois da Europa,
veio para as Américas, veio para nós, chegou aos nossos dias e vai continuar até o dia de Jesus Cristo. Por isso que precisamos continuar anunciando este evangelho, proclamando-o em alto e bom som. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, não importa. O que importa é pregar, viver e pregar o que vive. Porque este evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, investidos desta autoridade dada por Jesus e do evangelho, através da vida do Senhor Jesus, suas obras, seus feitos, seu sacrifício, nós continuemos anunciando o evangelho. E não esquecer aqueles que trabalharam conosco no evangelho. Aqueles que trabalharam com você no evangelho. Quando você era desconhecido, chegou num lugar totalmente desconhecido para dar seguimento à obra de Deus, e ali se reuniu um grupo, se juntou, tanto a mim, quanto a você, quanto a outros, e eles foram os nossos braços, nos ajudaram, e que ajuda valiosa eles deram. Sejamos gratos a estes combatentes da obra do Senhor. Paulo dá-nos este exemplo. Ele já não estava mais em Filipe. Nos dias de hoje, alguém diria, saí de lá, não quero saber de mais ninguém de lá. Não quero mais nem lembrar o nome de ninguém. Não, Paulo não era assim. Paulo lembrava, trazia lembrança, tinha alegria, sentia saudades, queria estar junto. Este é o amor cristão. É a comunhão que ela nos liga um ao outro. E é assim que nós precisamos viver. Infelizmente, há muitos que não dão valor a esta vida de comunhão. E esquecem-se de que isto é a natureza do evangelho. Mas aqui está um homem movido pela gratidão. Paulo, um homem movido pela gratidão. Eu e você precisamos, à luz deste exemplo, moldar a nossa vida e também vivermos movidos pela gratidão. Quantas mãos se estenderam para nós? Quantos ouvidos se inclinaram a nos ouvir? Quantos olhos estiveram fixos em nós? Quantas palavras recebemos de encorajamento, ânimo e alegria no nosso coração. E transmitimos também a outros. Mas sejamos agradecidos por todos aqueles, desde o primeiro dia até agora. Agradeçamos a Deus por aqueles que Deus colocou ao nosso lado e nos condicionou para trabalharmos juntos na sua seara e promover a glória de Deus aqui na terra. Que este exemplo de Paulo fique marcado na nossa vida e que possamos, nestes dias, trazer a lembrança com gratidão aqueles que nos ajudaram na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Fiquemos com esta palavra e façamos uma reflexão. Quais são aqueles que podemos agradecer a Deus? Com alegria fazer oração e o Senhor responderá. Que assim seja e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.